Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês para podermos juntos estarmos estudando mais uma vez uma porção, desta palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. E parece que começamos ontem, a estudarmos as cartas de Pedro, mas já estamos na segunda carta, e essa carta também é bem pequena, comparada a algumas outras cartas que já estudamos, não necessariamente de Pedro, mas de certa forma pequena, e nós já estamos aí no seu início, mas daqui a pouco ela termina também, e vamos ainda nessa revista estudarmos Judas. E como temos aprendido, com Pedro, com os seus ensinamentos, e isso é algo maravilhoso, isso é algo muito bom, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E todas as vezes em que nós buscamos estudar, buscamos aprender da palavra de Deus, com certeza conseguimos aprender. E que ensinamentos maravilhosos a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Bom, mas antes mesmo de começarmos a nossa aula propriamente dita, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez. E te somos gratos, ó Deus, por cada um irmão, por cada uma irmã, que separa um tempo, ó Deus, do seu dia, da sua semana, para dedicar-se, ó Deus, a participar da aula e estudar, ó Deus, a Tua palavra. Essa palavra que é viva, essa palavra que edifica, essa palavra que transforma vidas e tem transformado a muitos ao longo de todos os anos. Ó Deus, nós queremos, nesse momento, tão somente te rogar, ó Deus, que não seja eu a falar, mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, assim como já falou o meu coração, fale também ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que possamos, ó Deus, mais uma vez estarmos aprendendo, extraindo lições, ó Deus, abençoadoras para as nossas vidas através dos textos sagrados da Tua palavra. Continua conosco, ó Deus, dando-nos a Tua graça, dando o Teu amor a cada um de nós. As Tuas misericórdias, ó Deus, sejam sobre a vida de cada um de nós, ó Deus, neste dia, nos abençoando. Continua cuidando, ó Deus, de nós e dos nossos familiares também. Muito obrigado por tudo, ó Deus, nós te agradecemos e te rogamos todas as bênçãos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Bom, vamos lá, queridos. Já estamos na lição de número 12 e a nossa lição de hoje está baseada na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, dos versos 12 ao verso 21. E o título da nossa lição, dado lá pelo autor, diz o seguinte: Os fundamentos da fé cristã. E eu gostaria aqui de dar um título paralelo ou um complemento, não sei se seria essa a palavra do título. E eu gostaria de chamar sobre uma questão de escolha. Vamos lá então, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 12 a 21, e nós vamos fazer a leitura como temos feito
nas nossas últimas aulas, nós vamos lendo e vamos falando aqui a respeito do que o texto fala, e assim até o final. Bom, a vida, ela é feita de escolhas. E existem, claro, que algumas coisas que nós não podemos escolher, né? Ou que nós não conseguimos escolher, como, por exemplo, quem serão os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe. Isso nós não escolhemos. O nosso nome, geralmente nós não escolhemos. Existem algumas pessoas que às vezes insatisfeitas com seus nomes, depois de adultas, às vezes trocam, né? E existem algumas outras coisas, né, relacionadas até a isso mesmo, onde vamos nascer, que país, qual a nossa nacionalidade, enfim, essas coisas nós não escolhemos. Isso acontece segundo o querer e a vontade de Deus e a permissão dele. Mas a vida, a partir do momento em que nascemos, ela é feita de escolhas o tempo todo. E mesmo que nós não percebamos, nós fazemos escolhas em todos os momentos, das mais simples às mais complexas. E aí, se eu parar aqui para perguntar a você quantas vezes você já fez algum tipo de escolha no dia de hoje, por exemplo, talvez no primeiro momento você vai falar assim, hoje eu não fiz muitas escolhas não. Mas nós fazemos escolhas o tempo todo. Quando acordamos, por exemplo, escolhemos se queremos levantar da cama ou não, não é? Quando vamos fazer as nossas refeições, às vezes não escolhemos o que comer, mas escolhemos se queremos comer ou não. E exemplos desses simples, né, mas outros mais complexos, como a profissão, a carreira que queremos seguir, a pessoa com quem desejamos nos casar, enfim, muitas coisas nós escolhemos, né? E a Bíblia, por exemplo, vai nos trazer também muitos textos sobre escolhas. Adão e Eva, por exemplo, né, lá no início tiveram opção de escolha. Nós temos Ló, que estava com Abraão, e Abraão deu a ele o direito de escolher qual parte da terra ele gostaria de possuir. Nós vamos ver Josué falando ao povo e dizendo que ele e a casa dele escolhiam servir ao Senhor e que os outros escolhessem também aquilo que gostariam de fazer, né, com relação a isso. O próprio Jesus, não é? Ele teve também o direito de escolher morrer realmente na cruz do Calvário, né, para a remissão dos nossos pecados ou não. E nós vamos ver um pouco, então, disto tudo hoje, né? A respeito dessa questão das escolhas, não é? E nós vamos, então, direto ao nosso texto, aonde nós podemos ler lá em 2 Pedro, que eu acredito que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta, né? 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 12, 2 Pedro 1, 12, diz o seguinte: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Muito bem, o apóstolo Pedro já havia escrito sua primeira carta, com muitos ensinamentos, principalmente sobre os perigos, não é, que rondam a igreja, os perigos de fora da igreja, mas que mesmo estando do lado de fora podem afetar a igreja, porque nós sabemos de que existe às vezes uma influência, não é,
de coisas que acontecem do lado de fora da igreja, mas que atingem, não é, a vida daqueles que estão na igreja. E agora, na segunda carta, ele vem alertar aos seus leitores sobre os perigos que podem estar dentro da igreja. Perigo esses que, existindo, precisam ser combatidos, não é? Na época de Pedro, nós sabemos de que a questão dos falsos ensinamentos dos falsos mestres era muito forte, porque as pessoas estavam com as suas vidas, vamos dizer assim, em formação, e a questão espiritual naquela época era algo assim muito mais importante, talvez até do que hoje, muito forte, né? E obviamente que aqueles religiosos das seitas e das religiões que existiam naquela época não queriam perder os seus adeptos, os seus seguidores, para uma que eles até chamavam, né, bem no início, para uma seita nova, porque era assim que o cristianismo era visto, era entendido. E por isso, então, muitos deles, né, vinham para a igreja e dentro da igreja começavam a trazer ensinamentos errados, ensinamentos que não eram corretos e que não seguiam as palavras de Jesus ou até mesmo as palavras contidas nos livros dos profetas, né? Que era o que eles já conheciam, era, digamos assim, a Bíblia deles naquela época. Portanto, a gente vai poder analisar o texto, né? Que nós estamos lendo, e vamos ver aí um pouco a respeito dessa questão muito forte que Pedro combate, então, na sua segunda carta, quando ele vai combater muito a respeito dos perigos existentes agora dentro da igreja. Vamos lá. Vou ler aqui de novo, só para a gente poder se situar um pouquinho melhor. Versículo 12 do primeiro capítulo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmadas na verdade que receberam. Pedro inicia dizendo aos seus leitores que eles não podem esquecer da mensagem do Evangelho, né? Ele está sempre lembrando da palavra da verdade e que ele, Pedro, estará ali sempre, né, para poder-los lembrar. A gente tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, guardar, né, algumas coisas. E a gente tem uma facilidade também muito grande de nos desviarmos do caminho. Tem um texto na Bíblia que é muito bonito e que diz o seguinte: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, porque, como você sabe, o arado eram aqueles animais, né, naquela época que estavam à frente, e aí as pessoas usavam como se fossem dois galhos, um de cada lado dos bois ou dos animais, como se fosse o guidão de uma bicicleta ou de uma moto, né? Para que eles pudessem então direcionar ali o boi a seguir em relação aonde precisaria de ser arado, né? Aquele lugar aonde precisaria ser arado. Porém, o que é que acontece? Se aquele condutor desvia o seu olhar, se ele olha para trás ou para o lado, o que acontece é que ele perde a direção e aí desvia do caminho. E Pedro, então, agora está dizendo a eles de que
eles precisam se lembrar disso. E quando a gente olha para trás e quando a gente desvia o olhar, quando a gente olha para o lado, a gente costuma esquecer daquilo que a gente estava fazendo ou daquele caminho aonde a gente estava seguindo. E era isso que Pedro estava querendo, portanto, evitar. E lembra lá no início, quando a gente falou sobre escolhas, a gente precisa escolher não esquecer das verdades do Evangelho de Cristo e de que ele foi enviado pelo Pai para que, por meio dele, Jesus, nós pudéssemos ser salvos. E sabe, querido, é muito triste quando nós vemos um irmão ou uma irmã que nós amamos e que nós conhecemos essa pessoa firmada na palavra e que agora essa pessoa, infelizmente, se desvia do caminho e nós não conseguimos mais vê-la como um cristão. E parece que essa pessoa esqueceu da palavra de Deus, dos ensinamentos, do amor do Pai, esqueceu de tudo aquilo que ela viveu na casa do Senhor. Existem pessoas que você olha e você diz assim, essa pessoa parece que nunca foi um cristão. Parece que nunca foi um cristão, porque as atitudes dela agora são atitudes diferentes. São atitudes de pessoas não cristãs. E isso é muito ruim. Então Pedro está dizendo de que ele está ali para lembrá-los o tempo todo dessa palavra da verdade que eles conhecem. Não está lembrando a eles de uma coisa que eles não conhecem, até porque se você não conhece, não tem como você lembrar. Você só consegue lembrar daquilo que você conhece. E é isso que Pedro está, então, nesse primeiro momento dizendo. E ele continua. Versículo 13 e 14. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Bom, nestes 2 versículos, Pedro está falando que sabe que está se aproximando da sua morte. E aqui ele faz uma referência aos tabernáculos do Antigo Testamento. Durante o período do Êxodo, ou o período em que o povo de Israel estava saindo do Egito e se deslocando para a Terra Prometida, então, quando eles chegavam em um determinado local e ali eles ficavam por um determinado tempo acampados, vamos dizer assim, o tabernáculo era erguido e o tabernáculo representava a presença de Deus naquele lugar. Então, o tabernáculo era erguido, era montado por um determinado tempo. E quando eles saíam daquele lugar, o tabernáculo era desmontado para ser montado em um outro lugar, ou seja, o tabernáculo era algo transitório. E Pedro, então, está usando, essa comparação. Pedro, então, está falando a respeito dessa questão de tabernáculo, justamente falando disto, a nossa vida aqui, ela é algo passageiro, é algo transitório. E que ele, enquanto nessa vida passageira, enquanto nessa vida rápida que ele tem aqui, ele quer despertar nas pessoas estas lembranças, não é? E ele também faz uma referência aqui a um texto, não é? Que vai falar, de certa forma, a respeito de como será a sua morte, né? Esse texto você pode conferir lá em
João, capítulo 21, versículo 18 e 19. E eu quero até abrir um parêntese aqui. Dizem, né, os estudiosos de que Pedro foi morto e a morte dele foi morte de cruz também. Mas que Pedro fora crucificado de cabeça para baixo, porque, segundo os estudiosos, Pedro havia, então, quando da data do momento da sua morte, de ser crucificado, ele pediu para que pudesse ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno, né, de receber o mesmo tipo de morte ou de morrer como o seu Senhor, como Jesus Cristo, que foi crucificado de cabeça para cima, né? E então esse texto de João, capítulo 21, versículo 18 e 19, vai nos falar um pouquinho a respeito daquilo que Pedro falou no versículo de número 14, sobre que Jesus o havia revelado sobre a sua morte, ou como seria a sua morte. Mas vamos seguir aqui em frente, vamos para o versículo de número 15 do texto que nós estamos estudando hoje. Diz o seguinte: mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Bom, no verso 15, Pedro está enfatizando sua disposição para que mesmo depois da sua morte, a mensagem não seja esquecida, a mensagem não seja perdida. Nós sabemos que a nossa memória, ela é o que é mais importante em nós, não é? Tanto que você vê que quando uma pessoa, por exemplo, tem morte cerebral, o que acontece é que aí sim a vida acabou. Às vezes o coração continua batendo, mas o cérebro já não existe mais, não funciona mais, e aí é o cérebro, na verdade, quem comanda, né, tudo. É o cérebro quem comanda todo o nosso corpo. E é no cérebro onde estão contidas as nossas memórias, as nossas lembranças, não é? E aí, lembra lá quando você era criança? Lembra quando você era adolescente? Não tem muito tempo, né, claro? Mas lembra disso? Não tem algumas coisas que a gente às vezes lembra e fica às vezes contando para os nossos filhos? Ah, quando eu era criança eu tinha mais ou menos não sei quantos anos, ou quando eu era adolescente eu fazia isso, eu fiz aquilo, e uma vez não sei o que. A gente começa a contar, né? A gente começa a lembrar disso. E Pedro, então, está dizendo aqui que ele vai se esforçar no que depender dele, para que mesmo depois que ele parta, aqueles seus leitores, e nós estamos inclusos nisso, não esquecessem dessa mensagem, dessa palavra, dessa verdade. E quando a gente se converte, tudo é novo, não é? Tudo é novo. Mas até a nossa motivação, nosso incentivo, nosso querer fazer e acontecer para a obra do Senhor, isso aí é um negócio assim fantástico, né? Mas parece que com o passar do tempo, para alguns, o interesse pela palavra ele vai se esfriando, vai perdendo o vigor, vai perdendo força. E muitos de nós começamos a querer ver coisas novas acontecendo, ou mesmo mensagens nunca pregadas sendo trazidas até nós. E isso faz com que nós nos esqueçamos de que a mensagem principal do Evangelho e da Palavra de Deus, em resumo, né, vai nos falar do amor de Deus incondicional por cada um de nós. Parece assim que, para muitos, a mensagem do Evangelho é insuficiente para gerar vida neles, ou mesmo motivar a continuar no caminho.
Por isso Pedro fala sobre lembrança e não novidade. Portanto, cabe, como falei lá no início, a cada um de nós escolhermos, né, que tipo de lembrança queremos trazer à nossa memória. Do que é que nós vamos fazer. E quantas pessoas, né, têm, como disse, buscado coisas novas, metodologias novas, e a gente está vendo, infelizmente, irmãos, desculpa aqui falar, claro que isso deve estar acontecendo só lá, né, naqueles países bem longe daqui, em que pessoas estão criando métodos, estão criando estratégias, estão criando um monte de coisa para poder pregar a palavra de Deus, que é uma coisa tão simples. E Pedro está dizendo, olha, lembrem da palavra que vocês já conhecem, daquilo que vocês já sabem. É como se Pedro estivesse dizendo para nós, não precisa ficar inventando tanta coisa, não precisa ficar criando tanta coisa, não precisa ficar fazendo show pirotécnico, né? Não precisa ficar criando palcos aonde vocês vão subir, vão rodopiar, vão dar cambalhotas, vai acender uma luz aqui, e aí daqui a pouco acende outra lá, e acende outra ali, e acende. É até interessante, não sei se você já teve esse costume de reparar, isso acontece muito na TV, né? O repórter, por exemplo, às vezes ele está lendo lá, né, o seu texto, né, e aí dizem que, como ele tem muitas câmeras ao seu redor, aí daqui a pouco uma câmera acende uma luz e aí é sinal de que ele tem que virar para aquela câmera. E aí você pode observar que quem está operando lá as câmeras logo muda quando a gente vai ver, né, para ele continuar sempre de frente para nós. Mas ele, na verdade, ele virou a posição do corpo dele. E isso, a gente, nesse período agora de pandemia, em que a gente está vendo muito culto gravado, né? As igrejas, se não todas, 99% passaram a ter de fazer culto online, né? Porque por conta da pandemia, as restrições e tudo mais, e o pessoal teve que se virar. Mas a gente vê que já existia antes mesmo da pandemia, igrejas que estão virando verdadeiros teatros, verdadeiros palcos, né? Onde as pessoas vão lá para cima e às vezes se preocupam mais com a câmera do que com aquilo que eles foram realmente fazer ali, que é pregar a palavra de Deus viva e eficaz. E Pedro então está querendo trazer para nós aqui a lembrança de que nós não precisamos ficar inventando nada. Nós não precisamos ficar inventando nada. Que a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, ele é muito simples. E que basta que nós preguemos ele com o nosso coração aberto, com o nosso coração disposto, e que as pessoas vão se converter não pelo esplendor ou pela luz ou pelo brilho ou pelo volume do som, não é? Ou pela roupa que a gente está usando. E eu até vi um dia desses, né, muito interessante, que existem alguns pregadores que usam um estilo de roupa, e eu lembro que tinha um pastor que pregava muito na televisão há uns anos atrás. Hoje em dia eu não tenho visto mais, e ele começou meio que, ele saiu do tradicional terno e gravata
e passou a usar umas roupas diferentes assim, né? E a gente vai ver as pessoas usando aquilo para poder chamar atenção e acabam desviando o foco da palavra, né? Que o foco da palavra é Deus, e o foco passa a ser o eu, né? E isso a gente sabe que não funciona. A gente sabe que não funciona, porque mais cedo ou mais tarde, Deus há de cobrar essas pessoas a esse respeito. Bom, vamos seguir então. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Versículo de número 16. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Na época em que Pedro escreve, existiam muitas histórias que eram, obviamente, criadas, inventadas, né? Verdadeiras fábulas, que eram usadas para convencer as pessoas sobre alguma coisa. E isso acontecia também em relação às muitas religiões e seitas daquela época. E aí, por isso, Pedro, né, entendendo isso e sabendo disto, ele reforça aqui que o cristianismo e sua mensagem não é fruto de fábulas, mas que, inclusive ele, Pedro, Tiago e João, que foram testemunhas oculares, ou seja, eles viram Jesus operar muitos sinais e prodígios e ainda viram, entre outras coisas, né? Eles estavam lá no momento da transfiguração de Cristo, registrada também em Mateus 17. Vamos ver aqui um pouquinho esse texto, só para a gente poder entender a respeito dessa questão do que Pedro fala lá no finalzinho do versículo, que eles foram testemunhas oculares da sua majestade. Diz assim, Mateus capítulo de número 17, de 1 a 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Bom, sobre esse momento, né, vivido por eles, Pedro ainda vai falar nos versos 17 e 18 do texto que nós estamos estudando hoje. Mas ainda, voltando um pouquinho lá no verso de número 16, eu quero ler de novo aqui para a gente poder se situar, que diz assim: Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está afirmando aqui que o que eles falam, ele fala, né, a respeito de Jesus,
não é uma criação, não é uma fábula, não é uma historinha, não é? E isso era muito comum naquela época, né? E as pessoas, os falsos mestres que estavam se inserindo dentro da igreja, né? Ou alguns seguiam essa linha dizendo de que isso era uma fábula, né? De que as questões que Pedro e os demais apóstolos traziam, né, eram fábulas, de que o cristianismo era quase que uma criação, ou tentavam inserir também outras fábulas a respeito de Jesus e até mesmo a respeito da palavra de Deus, para que as pessoas pudessem ficar confundidos. Mas nós sabemos de que quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e colocamos a nossa fé nele verdadeiramente, e a Bíblia, ela vai hoje, e naquela época os escritos, né, dos profetas que eles usavam, é a verdade, a gente consegue identificar o que é fábula e aquilo que é verdade. Mas voltando aqui de novo, infelizmente, não aqui, mas lá fora, como tem pessoas inventando fábulas, como tem pessoas que pegam a palavra de Deus e estão distorcendo a palavra de Deus de uma maneira, desculpa aqui o termo, irmãos, descaradamente, não é? Usando mil e uma coisas. Pessoas que vão pregar, né, a palavra de Deus e usam a Bíblia apenas um pouquinho e começa a colocar porque fulano e ciclano, e começam com as suas histórias e o evangelho quase que fica, né, a mensagem do evangelho quase que fica meio que num cantinho tímido lá dentro de toda aquela mensagem, justamente porque os homens estão criando muitas fábulas. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, porque o texto 17 e 18 também ainda vai nos falar um pouquinho, né, a respeito desse texto que nós lemos lá de Mateus, né, sobre o que Pedro falou. Diz assim, verso 17 e 18 do texto que nós estamos estudando hoje. 2 Pedro, capítulo 1. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Lembra lá o texto de Mateus que nós lemos? Lembra aqui agora que Pedro está citando justamente isso, né? Que eles ouviram esta voz vinda dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. E Pedro aqui está fazendo referência justamente àquele texto. Bom, o apóstolo então está aqui reforçando também para nós que a sua pregação é verdadeira. Jesus não é um Deus criado pelos homens. Ele é o Filho amado de Deus, que foi enviado por ele, né? Que foi mandado para esse mundo para trazer salvação e cumprir as escrituras sagradas e verdadeiras. E assim, hoje, né? Porém, como nos tempos de Pedro, eu tenho que falar de novo algumas coisas, gente. Me desculpa, mas é o que Deus está mostrando e nos orientando aqui. Como eu estava dizendo, hoje assim a gente vê, e é muito triste, né, ver dentro das igrejas homens e mulheres buscando honra e glória para si mesmos, criando verdadeiros altares, como já disse, onde de certa forma eles são adorados e ainda estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho, a verdade que cura, que liberta, que salva, que transforma, para pregarem, infelizmente, fábulas, histórias inventadas por eles. Talvez por isso, muitas igrejas hoje estão inchando e não crescendo.
Pessoas vão à igreja não para adorarem a Deus, a esse Deus majestoso, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus glorioso, mas para satisfazerem suas próprias vontades e desejos materiais. Em algumas igrejas, culto deixou de ser culto, passou a ser reunião. E aí, por ter nome de reunião, passam a ter reuniões com nomes determinados relativos àquilo que as pessoas estão indo buscar naquele dia. E a impressão que às vezes me dá também é de que, lembra do texto lá quando Pedro e os outros apóstolos ouviram, né, aquela frase: "Este é o meu filho amado em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo"? Parece que algumas pessoas estão trazendo o holofote tanto para eles que é como se Deus estivesse falando a respeito deles e não de Jesus. Como se estivesse dizendo: olha, esse fulano aqui é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Como se aquela pessoa pudesse fazer alguma coisa. Pessoas têm ido atrás desses curandeiros, desses enganadores, e muitos querem tocar na roupa, outros querem apertar a mão, outros só aceitam a oração daquela pessoa, enfim, e estão criando fábulas, né? Amuletos que as pessoas têm usado para poder dizer de que aquilo vai trazer cura, ou vai trazer salvação, ou vai trazer libertação, ou vai trazer transformação, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo. A vontade de Deus, ela é soberana e Deus faz como Ele quer. Óbvio, Deus pode usar tudo e qualquer pessoa, da maneira como Ele quer, mas não da maneira como nós temos visto nos nossos dias, e acredito eu que Pedro também via nos seus dias. Bom, vamos lá, vamos continuar então o nosso texto aqui. Já estamos caminhando para o final do texto, que diz o seguinte lá no versículo 19 até o 21. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro está aqui meio que como carimbando, não é? Vamos dizer assim, as verdades das palavras dos profetas do Antigo Testamento, e que eram as escrituras que eles usavam na época, porque a Bíblia ainda não estava, digamos, completa, né? E no formato como a gente tem hoje. Ele diz então que devemos dar atenção a essa palavra, pois ela vai trazer luz aos nossos corações. Ela vai trazer luz. E ele ainda vai dizer de que essas palavras não vêm de interpretação humana. Os profetas, assim como Pedro, não é? E os outros apóstolos, falavam movidos pelo Espírito Santo de Deus. Movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles não falavam deles mesmos, eles não estavam falando, trazendo profecias, né? No caso dos profetas, eles não estavam falando por conta de vontade própria deles, ou vontade humana, né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus. Movidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí, de novo, não é? A gente sabe de que as pessoas naquela época
tinham muito que traziam, né, muito colocar em dúvida, né, as pessoas de se eles eram realmente inspirados por Deus, movidos por Deus, aquilo que eles faziam, não é? E hoje nós questionamos em alguns casos, porque a gente vê que, como na época de Pedro, ainda existem muitos que estão se passando por cristãos, mas na verdade só estão pensando nos seus bens próprios, no seu bem próprio, né? na sua vida própria, na questão humana e não na questão de Deus, na questão espiritual. E é assim, muito bom nós sabermos de que cremos em um Deus que não é criação do homem. É um Deus que enviou por amor o seu Filho para nos salvar. É bom sabermos que nós cremos em um Deus que inspirou homens, como os profetas e outros, assim como Pedro. E alguns desses, né, foram até testemunhas vivas de tudo que Cristo fez enquanto esteve aqui. E Deus inspirou então esses homens, movidos pelo Espírito Santo, a deixarem essas palavras maravilhosas para nós, para que nós nos lembrássemos sempre, para que nós não esquecêssemos. E aí, lembra que lá no início eu falei que tudo é uma questão de escolha? Que nós estamos todos os dias fazendo escolhas? Então, assim, agora só nos cabe escolhermos crer em Cristo ou crer nas fábulas. Seguirmos a Cristo ou seguirmos a palavra dos homens. Usarmos a nova vida para o louvor, a nossa vida, né? Para o louvor a Deus ou louvor aos homens ou a qualquer outras coisas. Testemunharmos sobre as maravilhas do Senhor ou não. É uma questão de escolha. Não é um jogo. Mas a gente sabe que toda escolha gera consequências. Boas ou ruins, conforme a nossa escolha. Portanto, eu quero agora, para encerrar, deixar aqui a parte da letra de um hino do cantor cristão que fala um pouquinho sobre isso. E eu lembro que quando era adolescente, lá na igreja, né? E aí, sempre depois da pregação da mensagem, geralmente da mensagem da noite, que era uma mensagem evangelística, no final o pregador fazia um apelo, e enquanto ele fazia o apelo para que as pessoas pudessem vir entregar a sua vida a Jesus, depois dele ter pregado a palavra de Deus, e não fábulas, e não historinhas, e não contos, no final, enquanto ele fazia o apelo, nós ouvíamos, ou melhor, nós cantávamos alguns hinos próprios, né, que falavam justamente sobre essa questão da escolha, da decisão. E aí a letra de uma dessas músicas diz o seguinte: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? E qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida,
eles já não mais te satisfarão. Por acaso tu ristes, ó amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte de cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Deus seja glorificado. Querido, quero mais uma vez aqui agradecer a você que participou dessa aula e te agradecer porque você fez a sua escolha, não é? Bom, deixa eu ouvir a aula aqui, vamos lá, deixa eu tentar participar, deixa eu ver se eu consigo aprender alguma coisa aqui, não com o professor, mas com as palavras da Bíblia, as palavras de Deus. E eu quero mais uma vez então te agradecer, desejar a você uma excelente semana, Deus possa abençoá-lo, guardá-lo, protegê-lo, juntamente com os seus familiares. E em breve, nós teremos aí a volta, de certa forma, de toda a igreja ao culto presencial, ainda não tendo as nossas aulas presenciais, mas enquanto nós não temos as aulas presenciais, nós vamos estar aqui procurando sempre trazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos fala. Deus a todos abençoe, fiquem na paz, até a nossa próxima aula.